Pedro 2, do 1 ao 3. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Oremos. Nós queremos louvar o Teu nome, Senhor, pelo privilégio de iniciarmos uma nova semana, reunidos aqui na casa do Senhor, prestando a Ti o culto que só ao Senhor é devido. Nós queremos agradecer, porque em mais esta manhã a Tua misericórdia se renovou sobre a nossa vida. E queremos Te louvar por fazermos parte do Teu povo. Agora, Senhor, que pela Sua palavra o Senhor possa instruir o nosso coração, para que continuemos a crescer espiritualmente e que, em meio à instrução da Sua palavra, sejamos renovados, sejamos fortalecidos, sejamos, ó Senhor, envolvidos pela Sua graça e poder. Em dias onde há muitas vozes, prepara o nosso coração para distintamente ouvir a voz do Senhor, porque esta é a voz que mais necessitamos na nossa vida. Fala conosco, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz. Deus, que o Senhor possa nos livrar de toda e qualquer distração, que o nosso coração esteja cativo em Cristo Jesus. Abençoa-nos aqui e abençoa todo o Teu povo, espalhado por toda a face da terra. Nós oramos, nós agradecemos, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, depois de Pedro, no capítulo 1, falar sobre a alegria da salvação, no versículo 3, ele falar sobre a antiguidade da salvação, versículo 10 a 12, dele falar sobre a recompensa da salvação, no versículo 6 do capítulo 1, ele então passa, a partir do 13 ao 16, falar do estilo de vida dos salvos. Tudo no capítulo 1. Do 13 ao 16, você vai perceber que o que caracteriza, uma das características da vida do salvo, é uma vida de santidade, quando lá está escrito que nós devemos ser santos, como santo é o Senhor nosso Deus. Do 17 ao 21, ele vai falar que uma característica do salvo é viver uma vida de reverência. Uma vida de reverência. E do versículo 22 ao versículo 25 do capítulo 1, Pedro vai falar que o crente, o cristão, o salvo, deve viver uma vida em amor. Esses são alguns poucos ensinamentos que identificam sim para nós características de uma pessoa salva, porque às vezes pode existir aquele crente que ele diz assim: será que eu posso ter certeza da salvação? Será que não é arrogância? Será que não é soberba? Dizer assim, eu sou salvo, eu vou morar no céu. Não, não é soberba, nem arrogância, porque Cristo Jesus nos garante isso. E a própria palavra de Deus revela para nós características que você vai olhar na Escritura, e a Escritura vai ler a sua vida, porque uma coisa é lermos a Escritura, outra coisa é sermos lidos pela Escritura. Então você, ao ler o texto e ser lido pelo texto, vai dizer, não, essas características eu tenho na minha vida. Eu posso dizer que em Cristo Jesus eu sou uma pessoa salva. Do mesmo jeito, o texto também serve para identificar aquelas pessoas que vivem se auto-enganando. Ela quer se proclamar salva pela graça, mas a vida dela não demonstra. O estilo de vida dela não demonstra salvação. E o fato de ser batizado, ser membro, fazer parte de algum ministério da igreja,
A gente não vai ver isso como característica de salvação na igreja. Se você ler o capítulo 1 de Pedro, e depois que você quiser fazer isso em casa, você vai ver como ele fala de salvação, a alegria da salvação, a segurança da salvação e as características de uma pessoa salva. 3, pelo menos. Santidade. Não existe salvo sem santidade. O salvo não vive na impiedade. O salvo não vive na iniquidade. O salvo não vive no pecado. Não existe salvo com uma vida de irreverência. O salvo, ele é reverente. Ele teme a Deus. Ele teme as autoridades. Ele valoriza, como diz aí Pedro, acho que versículo 18, o sacrifício, o sangue que foi derramado lá na cruz. O salvo vive em amor. Ele ama. Ele ama a Deus sobre todas as coisas. Ele ama o próximo. Então a gente pode olhar para o texto e olhar para a nossa vida e ver se a gente identifica essas marcas. Depois de falar no capítulo 1 abundantemente sobre a obra da salvação, sobre as características dos salvos, ele passa agora para um outro bloco. E quando ele diz aqui, portanto, capítulo 2 agora, versículo 1, quando ele diz portanto, ele está fazendo uma conexão com o que ele disse anteriormente. Ou seja, você é salvo? Então, se você é salvo, busque o crescimento espiritual da sua vida. Não fique estagnado, mas busque o crescimento espiritual da sua vida. Você não é um salvo? E como buscar esse crescimento? Ele diz que o crescimento espiritual pela palavra. É um mau sinal. É um mau sinal um crente que sofre de inapetência pela palavra. Ele não tem prazer na palavra. Ele não tem desejo pela palavra. É um mau sinal um crente que não tira um tempo específico e exclusivo para ler a palavra. Ele é crente, mas ele não quer ouvir o que o seu Deus, o que o seu Senhor quer lhe ensinar, quer lhe instruir pela palavra. E a gente diz tanto, né? Principalmente nós presbiterianos, que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Mas a Bíblia só tem valor na minha vida e na sua vida se ela estiver aberta e sendo lida. Quem já viu algum doente ficar curado quando alguém lhe receitou um remédio, ou até deu esse remédio para ele, levou o remédio para casa, mas nunca abriu e nunca tomou o remédio? Esse remédio pode funcionar na vida dessa pessoa, irmão? Sim ou não? Não abriu o remédio, não tomou o remédio. O remédio é bom, é eficaz, mas não funciona. Porque ele não foi tomado. A Bíblia é eficaz, é viva, é a palavra de Deus. Mas se ela não for lida, se ela não for estudada, se ela não for meditada, se ela não for praticada, ela não vale nada. E a gente tem dito reiteradamente aqui que, pela graça de Deus, nós queremos crentes da palavra. Nós queremos pessoas que confiram aquilo que o pastor está pregando na palavra. Veja a igreja lá, veja lá em Bereia, os bereanos, Atos 17, quem pregava era Paulo. Já imaginou? Quem pregava era Paulo, não era o Wallace, era Paulo. E sendo Paulo pregando, as pessoas iam conferir com a Escritura. Imagine eu pregando. Aí é que você tem que conferir mesmo. É por isso que a gente vive uma situação no Brasil, onde a gente tem milhões e milhões e milhões de evangélicos, mas você não vê um resultado condizente com o poder de fato do evangelho. Por quê? Porque o evangelho que tem crescido no Brasil é aquele que Paulo recriminou lá em Gálatas. É um outro evangelho. Não tem nada a ver com o evangelho de Cristo. É o evangelho que se dá ordem em Deus, é o evangelho que se decreta, é o evangelho que se exige, é o evangelho, ou Deus cura, ou Deus cura, ou Deus abre, ou Deus abre. Se ele não faz, eu fico com bico. Se ele não faz, eu saio da igreja. Só que esse evangelho não tem nada a ver com o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas para que se descubra o verdadeiro evangelho, irmãos,
é preciso ler. Não ler atabalhoadamente, mas ler com calma, ler com tranquilidade. Semana passada nós falamos sobre alguns pontos que vão lhe ajudar a ler a Bíblia. Ter um tempo determinado no dia, escolher um lugar sossegado, procurar um plano de leitura bíblica anual. Quanto tempo você é crente e quantas vezes você já leu a Bíblia toda? Partindo do princípio que o ideal seria ler, no mínimo, uma vez toda a Bíblia por ano. Então, é complicado a gente pensar assim: eu sou crente, eu sou salvo, mas eu não leio a Bíblia, eu não me interesso pela Bíblia, eu não tenho apetite pela Bíblia, eu corro como os gentios correm, eu me preocupo como os gentios se preocupam, eu fico ansioso, desesperado como os gentios ficam. E Cristo dizendo lá em Mateus 6, não se preocupe, quem vive assim são os pagãos, quem vive assim são os gentios. Mas se eu não encho o meu coração da palavra, o que vai encher o meu coração são as notícias dos news, da Globo News, da Record News, da Band News, da BBC News, de que a economia está com problemas, de que o Brasil está afundado numa situação econômica gravíssima. Então eu gasto muito tempo ouvindo essas notícias, ouvindo o desbarrancamento das famílias através das novelas, que era uma coisa que o crente não devia nem permitir entrar na sua casa, era novela, principalmente da Globo. Principalmente da Globo. Semana agora a irmã comentou comigo que existe lá um quadro lá, onde existe um homossexual, um negócio aviltante, e uma outra mulher que é uma blogueira, mas que se relaciona lá com os homens, e que mostra a coisa lá de forma clara. E às vezes o crente não tem tempo para ler 3 salmos, mas ele tem tempo para ficar 1 hora se emporcalhando de adultério, de prostituição, de trapaças, de mentiras, de enganos, diante da tela da televisão. Há um espírito nos nossos dias, irmãos, de engano. E esse espírito não tem poupado nem os evangélicos. Não vou dizer crente, porque cristão, protestante é uma coisa, evangélico é outra. Não tem poupado nem os evangélicos. Aí você vê um monte de crente se achando salvo, não lê a Bíblia e se alimenta das novelas globais. Portanto, Pedro está dizendo que os salvos devem buscar o crescimento. E esse crescimento vem pela palavra. Irmão e irmã que está aqui, se você já tem, aplique-se ainda mais ao hábito de ler as Escrituras diariamente. Se você ainda não tem, para o bem da sua vida, para o bem da sua alma, crie esse hábito de ler as Escrituras diariamente. Se alimentar da palavra diariamente. Vamos ao texto. Em primeiro lugar, ele diz: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e inveja e de toda sorte de maledicência. Primeira coisa que eu tenho que fazer para que essa palavra, de fato, ela me alimente, ela me fortaleça, eu possa crescer por essa palavra, é preparar o terreno, é preparar o coração. E ele fala aqui de 5 práticas das quais eu preciso me desfazer. Eu preciso me desfazer da maldade e dolo. Eu preciso me desfazer da hipocrisia e inveja. Eu preciso me desfazer das maledicências. Ou seja, maldade, aquela pessoa que ela nutre no seu coração um desejo de que o outro se dê mal. Pedro está dizendo, o salvo não pode ter esse desejo no seu coração. O salvo não pode desejar no seu coração o mal para o seu próximo. Não pode. Dentro do coração do transformado, do que foi regenerado por essa viva semente, não pode ter esse desejo de maldade em relação ao outro.
Ele não pode planejar a maldade do outro. Ele não pode criar situações visando o mal do outro. Ele não pode nem comemorar quando o outro, ainda que esse outro lhe tenha feito algum mal, e quando esse outro se der mal, ele não pode nem comemorar. Ele não pode dizer, uau, bem feito. Está vendo? Fez comigo, agora pagou. Pedro está dizendo, livre-se disso. Despojando-vos. Despojar é a mesma figura que você tirar a roupa. É você andar num dia calorento, sol de meio-dia. Para piorar um pouquinho, sol de meio-dia lá em Recife. E você andar de um lado para o outro, naquele lugar terrível. Olha, é terrível Recife. Desculpa os recifenses aqui e tal. Aí você chega em casa, tira aquela roupa e joga. Roupa suja ou contaminada, foi no hospital, foi no cemitério, foi no funerário, você joga. Ele está dizendo que a figura é a mesma aqui, de você tirar isso. O crente tem que tirar toda a maldade do seu coração. Não pode alimentar essa maldade. Ele não pode articular a maldade. Irmãos, às vezes acontece isso. Às vezes pessoas articulam na prática situações visando prejudicar o outro. E às vezes tem um crente ali no meio. Às vezes é no trabalho, às vezes é na faculdade, às vezes é na família. Às vezes é na família. Tem lá um grupo, sei lá, do WhatsApp, não sei de quê, tem uma coisa para resolver, mas para prejudicar um próprio membro da família, o crente está no meio daquilo, o crente deveria romper e dizer, não, não é assim não. A gente precisa resolver honestamente, a gente precisa chamar, mas ele vai ficar com raiva, ele não vai gostar, mas a gente precisa resolver de maneira transparente, sem maldade. Aí vem o dolo, que é aquela intenção escamoteada. É aquela intenção do mal, mas na trairagem. Batendo nas costas da pessoa, dizendo, tudo bom? Deus te abençoe. Mas por dentro, tomara que morra. Tomara que dê errado. É aquela armadilha. É aquele engano que com os lábios você diz àquela pessoa, você bendiz aquela pessoa, mas no fundo, você quer que aquela pessoa se dê mal. E Pedro está dizendo, ei, tire essa roupa da maldade, do dolo. Terceiro lugar, da hipocrisia. O que é a hipocrisia? É usar máscara. Não cabe máscara no cristão. Quantos mascarados dentro da igreja de Cristo? Um comportamento ilibado às vezes na igreja. Um comportamento, vamos dizer assim, invejável na igreja. Mas dentro de casa é um monstro. Dentro de casa é um filho rebelde. Dentro de casa é uma filha desobediente. Dentro de casa é um marido tirano. Dentro de casa é uma mulher não submissa. E essa pessoa é como se vivesse uma esquizofrenia espiritual. Na igreja, meu Deus, uma benção. Pronto para tudo, ou pronta para tudo. Em casa, ou na rua, ou quando não tem ninguém perto da igreja ou da família, aquela pessoa se transforma de uma maneira. E Pedro está dizendo, não cabe hipocrisia para nós os salvos. Nós precisamos ter uma só performance. Na igreja, em casa, no trabalho, na rua, no lazer. Tem pessoas que ela é uma cristã ou um cristão exemplar, até que você pise no calo dele. Não, olha, eu sou crente, eu amo a Jesus, mas não pise no meu calo não. Você está precisando nascer de novo, irmão. Porque quem mais teve o calo pisado foi Jesus. Quem mais foi provocado, quem mais foi injustiçado, quem mais foi provocado foi Jesus. E a gente não vê Jesus orando para cair um raio na cabeça dos seus provocadores, para cair um raio na cabeça de quem cometia injustiça com ele. Jesus proclamava o perdão para quem o feria. Então, existem umas frases que a gente escuta de vez em quando que a gente fica preocupado. Eu sou crente, mas se fizer assim comigo, eu desço da cruz. Aí,
vai ter que ver. Eu sou crente, mas não sou besta. Eu sou crente, mas não levo desaforo para casa. Tudo antibíblico. Tudo antibíblico. É por isso que a gente precisa ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Não só por conhecimento, porque a Bíblia é um livro, irmão, para ser entendido. E mais do que ser entendido, ser obedecido, ser praticado. E à medida que você vai lendo, mesmo que você não entenda inicialmente, você vai criando hábito, vai criando hábito, vai criando hábito. E essa palavra, esses princípios vão formatando seu modo de pensar, seu modo de agir. Mas, primeiro eu tenho que me desfazer da maldade, do dolo, da hipocrisia. Nós, crentes, salvos, não podemos usar máscaras. Hipocrisia não cabe na nossa vida. E o que mais que não cabe? Diz Pedro, inveja. Nós não podemos ser invejosos. Quem está comigo no texto, diga amém. Está aí, ó. Inveja. Desejar o que é do outro. Querer estar no lugar do outro. Sempre colocar defeito naquilo que é do outro, no que o outro tem, no que o outro fez. Sempre o que o outro faz é mal feito. Sempre o que o outro faz não ficou bom. Bom é o que eu faço, bom é o meu. Nunca está satisfeito com o que tem, mas sempre querer o que o outro tem. Meu vizinho comprou um carro assim assado, eu não vou ficar para trás não. Eu quero um melhor do que aquele. A pessoa às vezes está bem em casa, está tranquila em casa, mas ela vai usar o Facebook e ela vê que uma colega dela, ou que uma família, ou que não sei quem, está lá em Paris, está lá na Disney, e ela já começa a se sentir mal. Eu quero também. Por que ela está e eu não estou? Por que ela foi e eu não fui? Eu também sou filho de Deus. Vamos. Invejar, desejar, querer o que o outro tem, possuir o que é do outro. E isso traz duas coisas gravíssimas. Insatisfação. Você nunca está satisfeito com nada. Nada. Nunca está satisfeito com nada. E ingratidão. Não consegue agradecer a Deus por aquilo que tem. Porque simplesmente sempre está mirando o outro. O estilo de família do outro. Aquilo é que é família. Olha, quando você estiver discutindo com seu filho, com seu cônjuge, nunca o compare, nem mesmo com o irmão. Porque cada um é cada um. Aí fica você comparando. Veja teu irmão como é. Veja tua irmã como é. Não faça isso. Às vezes a gente faz isso porque não tem uma instrução. Ou o cônjuge, comparar o cônjuge com outro ou com outra. Veja o marido de fulano. Veja o marido de ciclano. Não faça isso. Porque quando nós discutimos, a gente tem que atacar o problema e não a pessoa. E quando você age assim, ou eu ajo assim, nós estamos atacando a pessoa. Depois a discussão termina, mas a pessoa fica ferida. Meu irmão é melhor do que eu. Quantos não crescem, não vivem debaixo de trauma? Ele dizia assim, lá em casa é claro, lá em casa o preferido é fulano. É fulano. Lá nós somos 5, lá nós somos 4, lá nós somos 8. Mas o preferido é fulano. Quem já ouviu essa história, levanta a mão. Só os que ouviram, faz assim. Então, cuidado, para você não comparar. Por isso que é bom ter um filho só. Não tem com quem comparar. Amém, irmãos? É você e você, e acabou. O que for ruim e o que for bom é você, acabou-se. Mas passou de um, já tem com quem comparar. Então, inveja fora. Quem pode dizer amém? E a inveja está lá, na citação de Paulo aos Gálatas. Obra da carne. Aqui, ó. Obra da carne. Pensa num negocinho ruim da gente lutar contra. Está lá, obra da carne. Pedro está dizendo, salvo não pode carregar inveja no coração. Salvo tem que ficar satisfeito com aquilo que Deus lhe dá, com aquilo que Deus lhe tem abençoado. E por último, maledicência, a tão conhecida fofoca. Denegrir o outro. Arrasar com a imagem do outro.
acabar com a reputação do outro. E se tivesse, à época, Facebook ou Zap, Pedro também ia colocar: não digite coisas negativas do seu próximo. Como os crentes, meu Deus do céu, eu não vou chamar de crente, não. Eu vou chamar de frequentador de igreja, de evangélico. Crente não faz isso, não. Crente não vai para a rede social falar mal da vida dos outros. Crente não leva para frente uma coisa que o outro disse e que é ruim a respeito de fulano, e ele leva para frente, leva verbalmente, leva nas redes sociais, ele não quer nem saber se é verdade, ele leva. Você sabe o que isso causa, irmãos? Você destrói a pessoa. De maneira que quem nem conhece aquela pessoa, quando olha agora, já olha assim: sai de perto dele, sai de perto dela. Estava me lembrando da historinha que eu vim ouvindo agora no rádio, essa semana, que a família só vivia falando mal lá de uma líder da igreja, e a criança, naquele contexto, ouvindo tudo que se falava de mal da líder da igreja. E quando a família foi para a igreja, a mãe, o avó, querendo impressionar a líder da igreja, disse: fale com ela, meu filho, por que você não cumprimentou ela? A bebezinho disse: eu vou cumprimentar ela não, ela não presta. Ô meu filho, o que é isso? Oh, lá em casa a gente não vive dizendo que ela não presta? Porque criança diz mesmo, sim ou não, irmão? Aí a líder ficou toda assim, a mulher toda assim, por quê? Sabia que às vezes você tira a sua criança da igreja, em casa, aquele pastor, aquele presbítero, aquele coral, aquele líder, conversando com seu marido. Deus me livre, assumir algum trabalho na igreja. Sabe quando seu filho vai assumir alguma coisa? Nunca. Deus me livre ser líder disso, ser líder daquilo. Eu não, Deus me livre trabalhar nisso, trabalhar naquilo. Sabe quando seu filho vai trabalhar? Nunca. Porque ele cresce ouvindo: trabalhar na igreja é ruim, ser líder no ministério é pesado. Aí, quando ele puder não vir mais na igreja, ele vem agora porque você traz. Bora. Quando ele crescer, ele diz: eu vou na igreja para quê? Pastor não presta, o ministério é ruim, liderar trabalho não é bom. Onde foi que ele ouviu isso? Onde foi que ele ouviu isso, irmãos? Em casa. Aí depois a gente fica: meu Deus, onde foi que eu errei? Tenhamos cuidado com a maledicência. Amém, irmãos? Tendo feito isso, nos despojado, tirado essas coisas, igual o agricultor, quando ele vai lá plantar, ele trata a terra, ele ara a terra, ele tira as pedras, ele cavuca o negócio para poder lançar semente. Então Pedro está dizendo: despojando-vos, tirando essas coisas ruins, a maledicência, a maldade, o dolo, a inveja, a hipocrisia. Aí ele diz: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas. E eu pensei muito essa semana no filho de Bruno e Mércia, porque ele disse que o menininho é bom de garfo. E a ideia aqui que Pedro usa é aquela criança que tem apetite. E diz que o Vitor tem um apetite abençoado. Graças a Deus por isso. E o texto aqui, ele usa essa figura agora daquela criança que vai para o seio da sua mãe com muita fome, com muito desejo. E ele começa a sugar. Aí quando a mãe pensa que ele vai parar, ele faz: volta, e suga, até que ele fica saciado. Quando ele fica saciado, o olho dele vira e ele faz: Pedro está dizendo: faça como um recém-nascido na Escritura. Leia, estude, se empanturre, até ficar saciado. Mas a criança, ela só mama uma vez por semana, irmão? Sim ou não? Ela só mama uma vez por semana? Eu acho que deve ser mais de uma vez por dia, né? É mais de uma vez por dia. E tem crente que só pega na Bíblia, se pega uma vez por semana. Pedro está dizendo: desejai ardentemente o leite espiritual como crianças recém-nascidas, até você ficar saciado. Aí quando passar fome de novo, Escritura, porque é por ela que vem o nosso crescimento espiritual.
é por ela que nós nos fortalecemos, é por ela que nós aprendemos a dar razão da nossa fé, como o próprio Pedro diz, 1 Pedro 3,15. Quantos crentes não sabem dar razão da sua fé? Quantos crentes não sabem definir o evangelho em poucas palavras? Quantos crentes não sei evangelizar? Quantos crentes eu não estou preparado? E eu continuo dizendo, eu não admito você, aluno da escola dominical dessa igreja, você frequentador de células dessa igreja, eu não admito você dizer que você não está preparado para evangelizar, que você não está preparado para isso ou aquilo. Porque você tem aprendido, pela graça de Deus, tem recebido instrução. Mas é muito fácil a gente receber sentadinho e dizer amém, e dizer glória a Deus, e dizer amém, e dizer glória a Deus. Quando a gente precisa levar essa verdade para tantas e tantas pessoas que estão por aí desesperadas. Mas para isso, a gente precisa crescer. E para crescer, a gente precisa alimentar, desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o quê? O genuíno leite espiritual. No capítulo 1 ele fala da palavra como semente, agora ele usa uma metáfora, usa como leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Nem sempre a escritura vai ser sinônimo de leite espiritual, comparado ao leite. Essa alimentação precisa ir avançando. Criança não vive só de leite, depois vem uma papinha. Depois ele vai comer coisas mais sólidas. E daqui a pouco o pecadorzinho já está comendo uma feijoada. E assim tem que ser na nossa vida. Mas às vezes o crente ele para lá no leite. Para no leite. E acabou. 20 anos e o leite. Levítico, não, é muito complicado. Deuteronômio, não, Deus me livre. Êxodo, Deus me livre 3 vezes. Êxodo, não. Aí só lê Mateus. Só lê Salmos. Só lê Provérbios. Mas a Bíblia toda, como diz 2 Timóteo, toda a Escritura é inspirada. Toda a Escritura é palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse. Queridos irmãos, vamos para a Escritura. Lê-la, estudá-la, para que por ela, eu e você, possamos crescer espiritualmente. Igreja, quanto mais vede que o dia se aproxima. Hebreus 10, 25. Quanto mais vede que o dia se aproxima. Vigie, fique atento, para de ver novela, para de gastar o seu tempo com séries seguidas uma atrás da outra. Tire um tempo para ler a Bíblia. Escolha um local adequado na sua casa para ler a Bíblia. Escolha um tempo para memorizar a Bíblia. Medite na Escritura, pratique a Escritura. Veja como você tem usado o seu tempo todo dia, toda semana. Cuida da casa, cuida do trabalho, corre atrás de ganhar dinheiro, corre atrás de negociar, se preocupa com isso, se preocupa com aquilo, mas você é crente. Será que o seu estilo de vida, ele mostra para você que você é crente mesmo? Será que nós não precisamos, como Pedro ensina aqui, buscar sinais na nossa vida, características, se nós somos crentes mesmo, irmão? Você vê os crentes, às vezes, vivendo um estilo de vida igual o ímpio. Amando dinheiro, amando poder, amando sexo. Eu sou crente, eu vou no domingo na igreja. E na segunda, sábado? Amo o dinheiro, materialista, egoísta, amo o poder, amo o pecado. E no domingo está na igreja? Vir no domingo na igreja e não cuidar da nossa vida, dia a dia, não nos credencia como salvos. O salvo é caracterizado pela santidade, pela reverência a Deus, por uma vida em amor. E esse salvo busca crescimento espiritual pela palavra de Deus. Eu termino com uma pergunta. Como está a sua vida em relação à sua leitura bíblica? Como está a sua vida em relação ao seu estudo com a Bíblia? Ao seu lidar com a Bíblia? Se fosse pelo seu contato com a Bíblia, se fosse julgar pelo seu contato com a Bíblia, o que seria hoje, agora, do seu destino eterno? Se fosse julgar a sua salvação pelo seu contato atual com a Bíblia, qual seria o seu destino eterno agora? Então, que Deus nos ajude
a mim e a você. E a quarta igreja, de líderes ao mais novo visitante, a sermos uma igreja da palavra. Amém? Instrua seus filhos a ler a Bíblia, irmãos. Instrua seus filhos a ler a Bíblia. Agora, leia a Bíblia para eles também, para que eles vejam você lendo a Bíblia. Sexta-feira eu vinha 7 horas da noite ali para casa, dentro do carro. O carro parou no sinal, perto do Bonanza, e ia uma tuia de jovens para algum lugar do festival de inverno. E eles iam xingando muito palavrão. Eles iam assim, com aquelas características, né, de quem anda nessas coisas assim, xingando palavrão. E eu assim, dentro do carro, olhando, dizendo, meu Deus, situação difícil. O sinal abriu, desci um pouquinho, mais do lado direito, outros jovens, garrafa de bebida na mão, 7 horas da noite. Ia para algum lugar do festival de inverno, ou para o parque talvez. Garrafa de bebida na mão, eu disse, meu Deus. E pensando no que a gente tem estudado nas células, essas pessoas são pessoas que precisam ser evangelizadas, que precisam ser alcançadas. Aí eu desço com o carro, naquela rua ali do Speak, ou da casa da Dona Giselda. Aí vejo outra tuia de jovens, do lado esquerdo. Olhei, aí era a tuia de jovens aqui da igreja, de adolescentes. Chovendo, de noite, aí eu disse, para onde? Vamos para a célula. Eu disse, glória a Deus. Aí dá esperança, irmãos. Uma tuia de adolescente aqui da igreja. De noitezinha, chovendo, os pecadorzinhos tudo indo. Parecia uns pardalzinhos. Vou para a célula. Graças a Deus. Glória a Deus. Que nós possamos clamar a Deus, que os nossos filhos sejam sedentos da palavra. Os nossos filhos possam ser uma resposta para essa geração. Os nossos filhos possam fazer a diferença no colégio, na faculdade, no lazer, no jeito de namorar, no jeito de buscar um concurso, no jeito de buscar um curso. Que a palavra de Deus seja o norte para a vida dos nossos filhos. Que a palavra de Deus seja o norte para a nossa vida. Vamos ler juntos? Versículo número 2, e assim a gente termina. Fique de pé, por favor. Solta a sua voz. Que essa verdade esteja dentro do nosso coração. Vamos lá? Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Agora veja, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Se você já experimentou, como diz o Salmo 34:8, provar e ver de que o Senhor é bom, você vai desejar esse leite. Você vai desejar essa palavra. Se não há um desejo no coração por esta palavra, escute, muito provavelmente você ainda não experimentou que o Senhor é bom. Você pode ter se convencido, você pode ter se emocionado, aí buscou o discipulado, buscou ser membro da igreja, mas muito provavelmente você não experimentou, você não teve essa semente santa mudando a sua natureza. Aí você se batiza, você vem para a igreja quando quer, se fizer frio não vem, se tiver jogo do Brasil não vem, se não tiver com vontade não vem. Se alguém for almoçar na sua casa, você for almoçar na casa de alguém e conversar até 4 horas, 5 horas, eu não vou. Se der eu vou, se não der eu não vou. É o que acontece. Ele está dizendo, se é que tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Quem já experimentou que Deus é bom, ele deseja essa palavra. Ele lê essa palavra. Domingo, faça frio, faça sol, chova canivete, vou para a igreja, vou ouvir a palavra. Domingo é dia do Senhor. Domingo é dia de estar na casa de Deus. Eu trabalho a semana toda. Deus me dá força e saúde para trabalhar a semana toda. Domingo, na casa de Deus. Vão, meus filhos. O mesmo vigor que eu levanto meu filho para ir para a escola, na semana, para ele ganhar dinheiro,
quando ele for adulto, eu tenho que ter esse mesmo vigor, e um vigor maior ainda, dizer, vamos para a igreja, meu filho, vamos aprender a palavra de Deus, vamos aprender aos pés do Senhor, vamos adorar a Deus, se é que tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Que o Senhor nos abençoe.